Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Já agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade, nessa manhã de sexta-feira, 17 de março. Sempre louvando e exaltando, engrandecendo ao nosso Deus, que é digno de honra, glória, louvor e exaltação para todos sempre. Amém? Glória a Deus, desejando a todos, quando já estão me ouvindo, os irmãos aqui de perto e os de longe, um dia abençoado com a graça de Deus, com a gloriosa paz do Senhor, sobre cada família aqui representada, onde chegar essa mensagem, Deus possa falar grandemente aos nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, irmãos, irmãs, todos que já estão me ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, abra aí Mateus, por gentileza. Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha que coisa aqui, viu, irmãos? Jesus, ele chama Mateus. Mateus era um cobrador de imposto. Todos nós sabemos que o cobrador de imposto, irmãos, sempre, geralmente, cobrava além do normal. Mas esse homem aqui, ele é obediente. Quando Jesus chama ele, ele segue Jesus. E ele verdadeiramente se entrega para Jesus. Ele verdadeiramente se torna um servo do Senhor. E ele segue a Jesus, irmãos. E a vida desse homem é mudada. A vida desse homem é transformada. Mas todas as vezes que Jesus, irmãos, vai libertar alguém, pode observar que existe uma série de empecilhos. Lembra de Zaqueu também, que faz aquela, sabe, faz algo assim que ninguém nunca tinha feito um negócio daquele, de subir na árvore. E veja, irmãos, ali, que aquele homem também, de alguma forma, irmãos, chamou a atenção de Jesus, que Jesus vai até a casa dele. Então Jesus, irmãos, ele quer transformar a vida de todos aqueles que verdadeiramente quer. Aqui Jesus, o próprio Jesus chama ele. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ele foi obediente, irmão. Jesus, ele vê além. Jesus não é como o homem, como nós, irmãos, que olhamos para as pessoas e apontamos. Talvez a pessoa não está da forma ainda que Jesus quer. Mas Jesus não chega, sabe? Olha, você é isso, ó, você, sabe, acusando, não. Zaqueu também era um cobrador de imposto. Se a vida dele foi mudada, assim, transformada, muito linda, a forma que Jesus ali, que a presença de Jesus faz, irmãos, causa na vida de alguém que
segue a Ele, mas que segue de perto, que quer verdadeiramente conhecer e tem interesse de obedecer à voz dEle. Quando Jesus chama, Ele segue, irmãos, Ele obedece. Ele se levanta ali, se levantar, irmãos, significa você se levantar do comodismo. Não sei o que tem te paralisado. Talvez você tenha parado de orar, tenha parado de ler a Bíblia, tenha parado de ministrar. Talvez você pregava a palavra, parou de pregar. Então Jesus, Ele nos chama, irmãos, a se levantar. Veja que quando Jesus chama, Ele levanta-se. Levantando, seguiu. Meu irmão, se levanta da posição pela qual você está, pela qual você se encontra. Eu não sei em qual área você precisa se levantar, mas se levanta, não fica parado não. E começa a seguir Jesus e seguir de perto, ter comunhão com Ele, ter comunhão na leitura da palavra, ter comunhão, ter intimidade com o Mestre. E observe, irmãos, aqui os ataques, o levante dos fariseus, como sempre. Como sempre, irmãos, ele não perdeu a oportunidade para estar acusando. Quando era acusando os discípulos, era acusando Jesus. E Jesus ouviu. Jesus ouve todas as coisas, sabe muito bem até o que passa na mente e no coração, no nosso coração, o que passa agora, nesse exato momento. Ele sabe quanto mais o que sai da nossa boca. Quantas vezes eles caladinhos, não dizia nada e Jesus repreendia. Por que razoais os vossos corações com tais pensamentos? E começava ali, olha, sabe? Denunciar o erro dele, denunciar o pecado dele, porque Jesus sabe o íntimo de cada um de nós, irmãos. Então Jesus diz aqui, Jesus dá uma lição, irmãos, tremenda, que serve de lição para todos nós. Jesus não está interessado no que o ser humano está fazendo hoje, nesse exato momento, não. O que Jesus quer é o sincero, o genuíno, o verdadeiro arrependimento. Que diz assim, olha, eu fiz isso errado, mas eu não quero mais. A partir de hoje eu quero largar. Eu entendo que Jesus me perdoa. Eu entendo que Jesus é misericórdia. Então, eu já sei também que enquanto eu estou respirando, que depois que eu morro, que eu fechar os meus olhos, não tem como mais eu me arrepender de nada. Não tem como mais eu mudar de vida. E se eu morrer na prática do erro, do pecado, para onde eu vou? Segundo a Bíblia, meu irmão, minha irmã, é triste, é lamentável, dói em dizer essa verdade, mas dói mais ainda esconder de você que você vai ser salvo. Porque morrer de toda forma, irmãos, não tem como. Lembra dos dois ali na cruz? Nítido aquilo ali. Os dois tinham cometido delito, tinham errado. Mas só um se arrepende. E Jesus disse ainda hoje, estará comigo no paraíso. O outro não se arrependeu. Mas ele se perdeu por conta de quê? Da dureza do coração dele. Mas o que se arrependeu, na mesma hora ali, Jesus perdoou aquele homem dos seus erros, dos seus pecados. Então Jesus não está interessado no que você fez de errado, o que você está praticando nesse momento. O que Jesus está interessado é que você se arrependa. Então, irmãos, não importa se alguém vai se levantar para acusar, para apontar. Jesus estava sendo aqui apontado, porque simplesmente estava aqui. Jesus não chegava na casa de alguém, irmãos, para falar dos outros, não. Jesus não se assentava com ninguém para estar detonando ninguém, não. Ele estava ali, olha, fazendo a vontade do Pai, pregando, ensinando, agindo de misericórdia para que alguém ouvisse, entendesse e fosse salvo. E fosse liberto. Então essa deve ser a minha motivação e a sua. Sentou com alguém, está conversando com alguém, não importa o local, não importa o momento, teve oportunidade, pregue a palavra. Seja onde for, pregue a palavra, fale de Jesus. Jesus estava aqui, irmãos, agindo de misericórdia. E quando eles começam a acusar Jesus, Jesus diz o quê? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitais de médicos sãos, mas sim os doentes. Ou seja, em outras palavras, o povo está doente.
Porque ainda não entenderam ainda a mensagem do Evangelho. Jesus está tendo misericórdia, está tratando da doença espiritual, que é o pecado que leva à condenação, que leva à perdição. É a pior doença, irmãos. É o pecado, e se o homem morrer com este pecado sem ser confessado, ele se perde sim. Não tem como ele se salvar de forma nenhuma, irmão, segundo a Bíblia. Então Jesus está tratando desse pecado. Jesus é médico dos médicos por excelência. Jesus é advogado dos advogados por excelência. Então Jesus é tudo que nós necessitamos, irmãos. Mas enquanto estamos com vida, então Jesus está tratando aqui, irmãos. Mateus foi obediente, levantou, seguiu a Jesus, se tornou o servo dele. Mas quantos que têm rejeitado, irmão, seguir Jesus? Tem muitas das vezes seguido Jesus de longe, eu até gosto, até acho bonito. Mas não tomou uma decisão de dizer, Senhor, eu quero abandonar essa prática. Me ajuda a te seguir de perto, em comunhão contigo, obedecendo a tua palavra, seguindo de perto, em comunhão contigo, rejeitando tudo aquilo que o Senhor abomina, porque todos já sabem, irmãos, o que é errado e o que é certo. No dia do juízo final, Deus não vai ter ninguém por inocente. Não vai ter ninguém por inocente. Todos já têm conhecimento do que é certo e do que é errado. E Jesus dá essa lição tremenda aqui, irmãos. Que nós não devemos olhar para as pessoas com olhar crítico, condenando não, mas falando sim a verdade. Estão doentes. Todos aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, infelizmente, precisam de um tratamento espiritual, que é entregar a vida para Jesus Cristo, que é médico. Médico dos médicos, é um médico espiritual, irmãos, que vai tratar do seu pecado, que vai lhe restaurar por dentro e por fora, que vai te dar nova vida, que vai te dar vida eterna, que vai mudar os teus pensamentos através da palavra dele. Jesus nem espera que os discípulos abram a sua boca, ele mesmo de lá, olha, como advogado dos outros, imagine, ele mesmo logicamente, já foi logo dizendo que o que ele quer. E o que eu acho lindo aqui, irmãos, que Jesus disse para ele aqui, já para nós encerrarmos, irmãos, o que eu acho lindo, Jesus diz aqui para ele, mas eles não aprendiam não, irmãos, infelizmente. Pessoas que escuta, mas está sempre, sabe, com o dedo apontando para alguém, não tem misericórdia de ninguém não. E Jesus diz aqui no 13, irmãos, para ele, Mateus 9, no 13, ide, porém, e aprendei. Jesus diz, aprendei de mim. Mateus 11, 28, aprenda de mim, que sou manso e humano. De outras palavras, vem aprender comigo aqui, meu filho. Venha aprender comigo, venha. Ide, porém, aprendei. Ou seja, aprenda. E depois vai, exerça misericórdia. É o que eu quero. Aprenda o que significa misericórdia. Ou seja, em outras palavras, você não sabe o que é misericórdia, não. Aprenda o que significa misericórdia. Quero. E não sacrifício, porque eles faziam muitas coisas, irmãos. E se achavam melhores, que já estavam santificados. Se julgavam os melhores, mas sempre apontando a alguém. Não é isso, irmãos, que Deus quer de cada um de nós. Deus quer sim que a gente pregue, fale a verdade, mas não apontando ninguém. Jesus não estava fazendo nada de errado aqui. Jesus estava apenas, irmãos, fazendo o ide do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Onde Jesus chegava, vidas eram libertas, sim. Aquelas que davam ouvido eram transformadas, eram libertas, eram curadas. Em todas as áreas, Jesus chegava para fazer a diferença onde ele chegava. Que nós venhamos, irmãos, a aprender também com Cristo. Ide, porém, aprenda. Aprendei. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, olha, eu sou misericordioso, aprenda de mim. Eu sou misericórdia, aprenda de mim. Eu não quero sacrifício, não. Aprenda. Porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ele veio, o propósito de Jesus, irmãos, foi
converter pessoas, foi fazer com que vidas se arrependessem, pessoas, não importa o que elas estavam fazendo, mas quando elas tivessem temor da palavra, temor do que Jesus estava falando, se arrependessem e dissessem assim, eu não quero mais fazer isso. Largar a prática. Veja que Zaqueu, Mateus, irmãos, eram cobradores de impostos e eles, olha, Zaqueu corre para conhecer Jesus, Jesus vai até a casa, desce depressa. Zaqueu, eu quero pousar na tua casa, eu quero ir na tua casa, conhecer você, sabe, mais de perto. Então, quando Jesus vê interesse de alguém que quer seguir a ele na intimidade, de verdade, Jesus se apresenta. E quando Jesus chamou Mateus aqui, irmão, Jesus foi mais além, ele viu o que estava no coração dele, que ele era obediente, e ele obedeceu ao chamado de Jesus. Então, irmãos, estamos aqui, irmãos, para pregar o evangelho do arrependimento. Se você se arrepender aqui e agora, nesse exato momento, não importa o que você estava fazendo, se arrependa, diga, eu não quero mais essa prática, e Jesus vai te perdoar, basta você acreditar. Amém? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar vocês para orar por vidas que estão nesse momento sofrendo, pessoas enlutadas, pessoas que vão fazer cirurgia. São vários pedidos por porta de emprego. Que Deus venha agir em todos, cada um em sua área, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças eu te dou. Deus, obrigada pelos teus ensinamentos, obrigada pelo teu grande amor, pelo teu grande sacrifício, pela tua grande misericórdia. O Senhor quer e espera de cada um de nós que sejamos misericordiosos uns com os outros. Pai, visita, meu Deus, famílias enlutadas, visita pessoas que vão fazer cirurgia, abre as portas. Deus, eu entrego cada família em tuas mãos, agradecendo em nome de Jesus, amém.